Mas tem um turismo específico para as histórias de assombração também, né? Tem. E o recorte que eu faço, por exemplo, eu fiz o de Campinas e de São Paulo. Campinas a gente dividiu. Então eu saí esse primeiro passeio que a gente fez no centro e ia de carro até o cemitério para terminar de contar as histórias da cidade. Foi assim, um fracasso redundante do ponto de vista de logístico, mas a galera gostou. Então eu dividi os passeios. Eu fiz um no centro e um no cemitério. Tá. Aqui em São Paulo a gente também fazia isso. A gente fazia do centro, então eu saía do Vale do Anhangabaú, que eu contava uma história de uma São Paulo indígena e que tem um personagem importante para a gente entender essa história primordial de São Paulo, que é o Anhangá, que muita gente fala do Anhangabaú, que era o rio. O Anhangabaú é o vale, o rio Anhangabaú era um rio do Anhangá, que era uma entidade que era uma mediadora da floresta. Ela não era um demônio, não era... Mas o Anchieta, que era um dramaturgo, quando ele instala o Colégio Real aqui e começa a querer cumprir sua tarefa de evangelizar, ele fala que ele pega passagens do evangelho e insere personagens da mitologia local. Mitologia dos povos daqui, dos indígenas daqui. E aí ele fala, quem que é o Todo-Poderoso? A galera fala Tupã. E quem que é o adversário de Tupã? Quem faria bem, às vezes, então, do antagonista de Tupã? E eles colocam o Anhangá. E aí até eu fui estudar, porque tem um monte de etnia que adora o Anhangá, que tem assim... Porque ele é um mediador da floresta. A gente acha uma história, o Anhangá tem alguns superpoderes, eu gosto de falar desse jeito mesmo, tá? Superpoderes. E uma dessas habilidades dele é criar ilusão nos caçadores. Então, regiões de Anhangá tem muito caçador perdido, cara que enlouquece. Então, ele cria uma ilusão para um grande caçador que está caçando uma veada e seu filhote, e lá o instinto aranha dele diz que se o cara consegue caçar a veada, o filhote vai morrer. Ao morrer, ele não vai ser um semeador ao longo da vida, não vai se reproduzir, não vai servir de caça no momento certo. Gerou-se um desequilíbrio na floresta. Então ele cria uma ilusão nesse caçador, o cara continua caçando uma veada, ele acha que é uma veada, mas está caçando a própria mãe. Então ele mata a mãe, e aí, quando ele mata a mãe, volta à realidade, vai para a aldeia e fala, pô, vocês não sabem o que o Anhangá me fez fazer. Então a gente imagina que esse seja um momento de ruptura das comunidades, dos povos originários aqui de São Paulo, com o Anhangá para interpretá-lo como uma figura maléfica para eles. Bom, isso é o Vale do Anhangabaú. Então a gente sai do Vale do... tem uma outra questão importante do Anhangá. O Anhangá tem um gosto muito particular, que ele gosta de comer a energia das almas. Então alguém que morre no Vale do Anhangabaú, a gente está pensando numa época ainda não urbanizada, mas pode acontecer hoje. Hoje ainda morre bastante, né? Quem morre no Anhangabaú, o Anhangá percebe, ele vai lá e suga a energia da alma, a alma não consegue alçar o Guajupiá e fica ali assombrando. Isso tudo, claro, é uma teoria da minha cabeça insana, por quê? Todos os prédios históricos do Anhangabaú praticamente têm histórias de assombração. Então, faz sentido. As vozes da minha cabeça falam, tá vendo? Olha aí, ó. Então você tem Teatro Municipal tem fantasma, Correio tem fantasma, Martinelli tem fantasma, o Largo São Francisco tem fantasma. Pô, Sheila, você me desculpa, eu vou ter que falar a história do lobisomem de São Paulo. Deixa eu ver como é que o lobisomem de São Paulo chama Rolão. Não. Chama Rolão, tá no livro do Miguel Milano, Fantasmas da São Paulo Antiga. Mas ele chama Rolão porque ele tem um dote muito... Cuidado! Que é o quê? É isso mesmo? Não, ele tem uma letra bonita, uma caligrafia. Ele é dotado de uma caligrafia bonita. Não deixa ele complementar a frase. O apelido é porque no livro do Miguel Milano, pelo menos, está escrito que ele fala que ele tem uma voz muito empolada e quando ele canta parece pedra rolando de uma ribanceira. É por isso que falam que ele é Rolão. Claro, lógico. Mas tem o lobisomem de São Paulo que fica por ali. Aí a gente tem o Joelma. Então, quer dizer, todos esses lugares, eles têm essas histórias que estão conectadas a traumas. Eu falei de alguns aqui, né? O Joelma é um maior propagador de histórias e de experiências a partir dessa grande tragédia, uma das maiores da cidade. E tem um monte de história que é contada do Joelma até hoje.
E qual que é o processo? Você contou muita história, né? Algumas que você foi atrás, você investigou. Como é que nasce essas pesquisas? Qual que é o processo disso, né? Você vai indo atrás da história, você conversa com as pessoas. Como é que você escolhe o próximo tour que você vai montar? Algumas já são bem notórias, essas do Joel e tal. Mas eu vou, por exemplo, eu sabia que tinha história de assombração no Correio. Eu fui nos prédios dos Correios algumas vezes para conversar com as pessoas, até achar a pessoa certa. E aí conversei com grandes contadores de história de assombração, são seguranças e o pessoal da limpeza. Então, quem gosta de história de assombração, converse com segurança, converse. Que eles ficam mais tempo quando tá vazio, né? À noite. Exatamente, expostos no momento de risco. Quer dizer, você ativa a ideia do medo. Então, essa galera... Então, mas eu gosto de falar, até porque é a ideia, na verdade, é da gente resgatar também essa prática da tradição oral. Né? Então, isso eu acho muito gostoso e muito legal. Mas eu não tô falando, é pra mim, não é que bom, tomara que dê para aproveitar alguma coisa, mas eu adoro fazer isso. Sabe o que eu ia te perguntar? E acho que até já cheguei a te perguntar isso numa outra entrevista, né? Na Band News FM. Se você sente que esse público aqui ele é crescente ou tem um potencial maior ainda no Brasil, porque às vezes as pessoas viajam para fora e vão conhecer determinados cemitérios na Argentina e vão conhecer um cemitério na França porque querem entender mais dos personagens ou porque esse já é um turismo um pouco mais disseminado nesses locais. E aí, às vezes, a gente não vai no nosso cemitério, no da Consolação, né? Não da nossa cidade. E tem um potencial ainda, tem um desconhecimento ainda sobre os nossos espaços aqui? Total. Né? Tem muitos acadêmicos, grandes acadêmicos que estudam isso, mas talvez seja um desafio da academia levar esse conhecimento à frente. E eu falo que eu sou um pesquisador de cemitério, jejuno, estou aprendendo com todas essas pessoas, mas eu consigo vocalizar para bastante gente. E trazendo as pessoas e convidando elas, claro, aproveito a mística, aproveito o magnetismo de você ir num lugar estigmatizado, que tem relação com a morte, que é a maior, talvez a maior questão existencial da humanidade desde que ela identificou sua consciência, seja isso. Mas eu acho que, sobretudo, porque é uma possibilidade muito grande da gente reencontrar um senso de pertencimento que não existe. Então as pessoas vão lá para ver o Jim Morrison, vão para Père Lachaise para ver o Jim Morrison, ver o Allan Kardec. Pô, mas aqui no Cemitério da Consolação tá Luiz Gama, tá Marquesa de Santos, família Matarazzo. Tem história aqui também, né? Tem muita história. Todas elas nos pertencem. Claro. Talvez o maior problema do brasileiro hoje, eu acho que é que a gente não parte de um mesmo lugar, a gente não tem uma memória basal para a gente seguir a partir dela, para ter nossas reflexões. Então, a gente tá o tempo inteiro, cada um criando uma coisa, se identificando com coisas do exterior e tal, e a gente não parte de um lugar onde todo mundo se identifica. Então, eu acho que o cemitério nos dá a condição de fazer isso. De você ir num lugar, que você tem algumas histórias que são muito importantes para todo mundo. Por exemplo, Luiz Gama. Luiz Gama é uma história muito importante para o Brasil. Muito importante. Né? O maior abolicionista, um cara que foi tudo assim, foi jornalista, jurista, mesmo não sendo um advogado laureado, né? Foi policial e, sobretudo, foi um abolicionista republicano. Então a gente vai lá e fala, pô, essa história é importante pra gente conhecer. E são várias, assim, são todas, não é que são várias, são todas, assim. Os cemitérios, a partir da segunda metade do século XIX, todo mundo que foi relevante pro Brasil tá enterrado em algum cemitério. É isso aí. Em algum lugar tá, né? Cara. Então, assim, desde que a gente vamos lá, tem um pouquinho anterior, mas a gente é independente, hoje a gente ainda tem, pô, você vai lá no Parque de Ipiranga, você tem a cripta imperial. Alguém sabe que Dom Pedro, Dona Amélia e a Leopoldina estão enterradas lá, estão lá. Então você pode ir lá, visitar o cara que declarou a independência do Brasil. Independente do que vier a partir disso, vai lá, se reencontra com isso. A galera fica andando de skate lá no lugar de morte.
Exatamente. É muito louco. Agora, todo esse seu conhecimento, é claro, fruto de pesquisa, fruto de entendimento e, como você falou há pouco, fruto de muita conversa com as pessoas, né? De ouvir as histórias e tal. Você tem uma preocupação ao conversar com as pessoas em verificação de veracidade dessas informações? Ou para você vale mais as histórias contadas e aí você as reúne e isso acaba montando a história que você vai contar? Então, tem dois tipos de histórias, né? Tem as biografias oficiais, que aí não tem jeito, não tem como fugir, né? Mas essas que são relacionadas à tradição oral, para mim, não importa a veracidade. A única veracidade que importa, porque eu não sou autor das histórias, Sim. então eu não invento história. Então, se a pessoa inventa, tá ótimo. Inventou uma história que conectou, ela tem um significado importante também. Eu gosto de lembrar, Sheila, por exemplo, histórias de noivas fantasmas. Você fala, pô, mas o cara viu mesmo na estrada? Será que é verdade? Será que eu não sei? Mas o que importa mais pra mim é por que a gente conta tanta história de noiva fantasma. Pararam pra pensar? Não é a história em si, né? Não é a história em si só, é por que a gente pensa daquele jeito. Noiva fantasma é um exemplo legal, porque a gente só tem história de noiva fantasma porque em algum tempo e espaço o senso comum decretou que o propósito de vida de uma mulher era se casar com um homem. Se as pessoas não pensassem isso, não teria nenhuma história de noiva fantasma. Porque não seria outro tipo de fantasma. Seria outro tipo de fantasma. Então ela tem um diagnóstico muito legal. Que interessante perceber que quando essa história nasceu, era esse o pensamento. Por que hoje não tem história de noiva fantasma? Hoje Porque mudou não um faz pouco o sentido propósito. a gente falar que o propósito de vida é uma mulher casar e casar com um cara. Então não faz sentido. Então as histórias elas são importantes também para a gente entender o diagnóstico do senso comum, que é o grande... E daquele momento, né? Do momento da sociedade. É o grande propulsor do imaginário popular.